Atos capítulo 7, versículo 44. Estava entre nossos pais, no deserto, o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés, que o fizeste segundo o modelo que tinha visto. O qual nossos pais, recebendo-o, também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações, que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, e ouvindo vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim sois vós como vossos pais. O qual dos profetas não perseguiam vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes. E ouvindo eles isso, enfureciam-se em seu coração, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Versículo 44, ele está citando quando Moisés recebeu as dimensões do tabernáculo, como que teria que ser o tabernáculo. Que enquanto eles estiveram no deserto, eles tinham o tabernáculo do testemunho, como é citado aqui no nosso versículo 44 do capítulo 7, que era um templo móvel. A nuvem levantava e eles sabiam que Deus ia andar no deserto. Eles andavam, desmontavam as coisas e eles iam atrás da nuvem. A nuvem parava, eles montavam o tabernáculo e a nuvem ficava em cima do tabernáculo. Quando Moisés recebeu as instruções para fazer o tabernáculo, o povo tinha pedido a lei também. O povo falou para Moisés, eles estavam com medo de Deus e fala: não, nós não queremos lá, vai tu e intercede por nós. E tudo que Deus disser, nós faremos, eles falam para Moisés. E eles pediram um intercessor. Eles pediram para Deus que Moisés fosse o intercessor deles. Eles estavam com medo de Deus. E Moisés, ele falou também, como Estevão cita também, no nosso capítulo, que Moisés falou de outro. Versículo 37 do nosso capítulo. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: Ó Senhor, o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos outro profeta, como eu, a ele ouvireis. Então, eles pediram a lei para Deus. Deus não colocou nenhuma limitação, ou Deus não pediu para eles guardar nada antes deles sair do Egito. Apenas fazer o sacrifício da Páscoa e passar o sangue na porta. Essa foi a base que Deus libertou eles do Egito. E chega agora no deserto, eles pediram a lei, o povo pediu a lei. E eles pediram também que Deus não tratasse diretamente com eles, mas que tivesse um intercessor. E se nós pensar nisso, esse homem que Moisés profetiza aqui, que ia levantar outro, é Deus respondendo o que o povo pediu. O Senhor Jesus, quando veio aqui, ele vem para o nosso benefício, para ser o nosso intercessor, para ser o nosso intermediário. Isso é resposta da aflição do povo.
que o povo viu aquele monte, o Monte Sinai fumegando e terremoto, e fogo e vapor de fumaça, e ficaram com medo daquilo. Então, e é uma coisa assim que nós temos temor mesmo. A palavra diz que nunca ninguém viu a Deus. Deus, ele se aproximou do homem, ele deu esse passo de aproximação, entrando na sua própria criação. Os planos de Deus sempre foram esses. Desde o lado do Jardim do Éden, da restauração das coisas, Deus colocou Adão para ser o centro do jardim. Deus deu a esposa para Adão. O plano original de Deus era que Adão fosse o centro das coisas. Só que Deus não estava pensando em Adão. Deus estava já pensando em Cristo como o centro das coisas. E um dia, o nosso Senhor, ele vai ser o centro de todas as coisas, tanto as que estão no céu e aqui na terra. Tudo isso vai acontecer com base na obra que ele consumou na cruz, no sangue que ele derramou, sendo o primogênito da nova criação. Adão, ele era o cabeça da criação que Deus fez no Éden. Ele era o cabeça. Deus falou que ele ia ser a imagem e semelhança de Deus. Adão era o representante de Deus aqui na terra. Só que ele perdeu a autoridade quando caiu em desobediência a Deus, comeram o fruto. Satanás já estava lá no Éden. Uma das funções de Adão era guardar e cultivar o jardim. Guardar do quê? Satanás já estava lá. Então Satanás usurpou ali de Adão a autoridade que Deus tinha dado para ele. E isso nós podemos ver na tentação do Senhor Jesus. Satanás leva ele para o pináculo e mostra todos os reinos da terra e fala: se me prostrado me adorares, a ti te darei, porque a mim foi dado, a mim foi entregue. Como o primeiro homem falhou, os seus descendentes também falharam. Deus mostra isso no Velho Testamento. Todos que Deus levantou falharam. Adão, Noé, depois também falhou. Davi, Salomão, o povo israelita falhou também. Eles tinham as verdades, tinham os oráculos, falhou. A igreja, mais uma vez, falhou. Deus vai prover o conserto em amor. Ele vai consertar o que o homem deixou cair no chão, através do seu filho. Que as escrituras nos dizem que ele foi o último Adão e o segundo homem. O Senhor Jesus ressuscitado, ele é o primogênito da nova criação. Ele intercedeu por nós. Ele fez esse papel que Moisés fazia figuradamente, intercedendo pelo povo. O Senhor Jesus fez. Já derramou seu sangue, nos concedeu todas as bênçãos espirituais nele. Hoje ainda faz um papel de sacerdote intercedendo por nós, porque nós ainda estamos aqui, nesse mundo. Mas é bem interessante que no início do capítulo 7, no versículo 2, Estevão, cheio do Espírito Santo, fala uma coisa bem interessante. E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Deus nunca se apresentou como Deus da glória no Velho Testamento. Jeová, Senhor dos Exércitos, Deus proverá, vários nomes, mas Deus da glória nunca. Estevão está revelando aqui para essa plateia judaica mais um dos aspectos de Deus, o Deus da glória. E olha como que ele vai terminar o capítulo, versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Um homem na glória. E isso é uma coisa que não cabe no nosso entendimento. Um homem na glória. Nós temos hoje o primogênito da nova criação que Deus fez em Cristo na glória, à direita de Deus. E nós temos posicionalmente nele essa posição, como nos fala lá em Efésios. Efésios capítulo 1. Pode ser do versículo 13 em diante. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo,
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco, em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fostes feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então são bênçãos celestiais em Cristo, todas as bênçãos celestiais em Cristo. Não cabe no nosso raciocínio humano essas bênçãos. Um homem na glória. E o Espírito Santo agora está dando um deslumbre para essa plateia aqui do que Deus fez através de todo esse resumo da caminhada do povo israelita, dos exercícios que eles tiveram. E eles achavam ainda que essas coisas, o tabernáculo, a Arca da Aliança, eles achavam que ali, eles, em vez de entender que eram figuras do que Deus ia fazer, eles não conseguiram entender isso, eles pegaram e atrelaram superstição a essas coisas. Tanto que teve uma batalha que eles estavam perdendo e levaram a Arca da Aliança lá para frente, achando que a Arca era que tinha poder. A Arca era apenas uma figura de Jesus Cristo. Eles estavam andando mal moralmente, estavam andando pessimamente, em idolatria, e aí achando que a Arca ia batalhar por eles. Né? Era Deus que batalhava por eles. E o Espírito Santo agora faz menção dessas coisas. Ele vai citar Davi, que pediu para fazer o templo. Deus não deixou Davi fazer, mas Salomão lhe edificou casa, como fala o nosso versículo 47. E Salomão lhe edificou casa. 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Eu tenho falado que as coisas são cíclicas. Isso, as coisas se repetem hoje. O homem faz lá uma construção e atrela superstição ao lugar que ele faz com as suas próprias mãos. O templo, chamam hoje os prédios que se reúnem de templo. Que tem que ir no templo, que o templo é isso, que é a casa de Deus. Aqui é muito claro, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como é que Deus age hoje? 1 Pedro, capítulo 2. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provades que o Senhor é benigno. Chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Senhor Jesus, como a pedra principal de esquina, o apóstolo Paulo traz luz sobre isso em 1 Coríntios capítulo 3, sobre o fundamento, que é Cristo, e todos aqueles que creem, versículo 5 ele fala, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. O Espírito Santo habita individualmente em nós.
Isso é uma coisa, é uma verdade. E coletivamente, na igreja, ele habita entre nós também. E nós estamos sendo edificados, casa espiritual, como? No corpo de Cristo. A igreja é vista em alguns aspectos. O corpo de Cristo, a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade, como a noiva. No aspecto de que nós somos edificados, casa espiritual, é no corpo de Cristo. O Senhor supriu os dons no corpo para essa edificação espiritual. Então, muito claro ali no nosso capítulo, Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Deus habita na igreja, no seu povo. Um detalhe também que a gente vê muito alguns irmãos falando isso, que a igreja sou eu. Esse pensamento é errado. A igreja é sempre coletivo, é no sentido coletivo. Individualmente nós somos salvos, sim. Nós somos templo do Espírito Santo. Individualmente, sim. Nesse aspecto. Mas como igreja, a igreja é sempre coletivo, nunca individual. No aspecto que nós somos igreja individualmente, não. Esse pensamento não é correto. Nós somos salvos, somos filhos de Deus, temos salvação, temos muitas bênçãos, mas como igreja é sempre no sentido coletivo. É muito bom de frisar isso. Então, somos pedras vivas. Cada pessoa que é adicionada ao corpo de Cristo, escutando o Evangelho, ela é uma pedra que precisa ser polida, precisa ser lapidada, e isso o Espírito Santo vai fazer. O Espírito Santo vai fazer com as pedras que vão chegando. Lembrando que o Senhor é a base, o Senhor é a pedra principal. Os apóstolos colocaram os fundamentos, fizeram o alicerce. Hoje, quem vai chegando é parede. Nós não botamos novos fundamentos. Nós vamos... Os edificadores, quem edifica sobre o fundamento que já foi posto. Doutrina dos apóstolos, que foi revelada pelo Espírito Santo após a sua descida em Atos 2. Então, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Aquelas coisas, o templo de Salomão era a figura do que Deus ia fazer. Nós sabemos que todos os utensílios do templo, todas as coisas ali, são figuras. Figuradamente, aqueles judeus tinham que desmontar o templo. As tábuas, o tabernáculo, enquanto ele era móvel. As tábuas, as cortinas, as peles de texugo. Então, quando a nuvem levantava, ele sabia que tinha que desmontar. Tinha as famílias, 3 famílias que eram responsáveis por esse trabalho. E era bastante gente para carregar. Só os utensílios era de ouro, era pesado as coisas. Então era bastante gente para carregar. Era a figura de hoje, como que ia ser. Nós chegamos aqui no domingo, cada irmão que vem chegando é uma pedra viva. Lógico, hoje em fraqueza, não como no início de Atos 2, como aqueles judeus iam armando o templo, e botando as tábuas, e botando a cortina, é uma figura nós hoje chegando para adorar o Senhor, chegando para lembrar a morte dele, como pedras. No tempo de Salomão tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a figura do Senhor Jesus. Dentro da arca tinha as tábuas da lei, as 2 tábuas da lei. O único homem que guardou a lei foi o Senhor Jesus. O cajado de Arão. Arão era figura do sacerdócio. Ele foi o primeiro sumo sacerdote da dispensação judaica. Então o Senhor intercede por nós também. Ele é o nosso único intercessor, o Senhor Jesus. E tinha o maná, o pão que Deus alimentou eles no deserto também, dentro da arca. Eram as 3 coisas. E na tampa, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para aspergir o sangue, para a expiação dos pecados. E o próprio Senhor, ele derramou seu sangue para nós. Então tudo aquilo eram figuras. Hebreus nos traz luz sobre o véu, que o véu era a figura da carne do Senhor Jesus. Era o que separava o lugar santíssimo da presença de Deus do lugar onde eles tinham acesso, onde ficavam os incensos, os candelabros, os 12 pães. Então eram figuras do que iam vir, então do que Deus ia fazer, tornar a congregar todas as coisas em Cristo. Nós temos um privilégio imenso hoje de já estarmos congregados a esse nome, em torno dessa pessoa.
É um privilégio imenso, imensurável. O privilégio que nós já temos hoje de confessar o Senhor Jesus como nosso Senhor, estarmos em torno deste nome. Ele fala, onde estiverem reunidos ao meu nome, eu estarei no meio deles. Desfrutarmos da presença, dessa promessa que o Senhor fez de estar em nosso meio. A fraqueza é consequência do tempo que a gente vive. Mas, se nós pensar, nós temos as mesmas provisões que os irmãos de Atos 2 já tinham. Eles tinham algumas diferenças. Eles tinham os apóstolos que eram vivos, que botaram o fundamento, mas nós temos os fundamentos que ficaram, que os apóstolos já colocaram. Eles tinham o Espírito Santo? Nós também temos o Espírito Santo. Nós temos o Senhor no nosso meio, como eles tinham? Também temos, em fraqueza. Mas nós temos ainda hoje as mesmas provisões que eles tinham. A palavra de Deus, a presença do nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo. A gente pode rogar a Deus que nos dê diligência a usufruir desses privilégios que nós temos. Privilégios tremendos. Privilégios tremendos. Podemos abrir em Lucas 13, versículo 6. O Senhor Jesus contando uma parábola aqui para os discípulos. E dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela frutos. Não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos vem procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterques. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Aqui, muito claro, o Senhor Jesus teve o seu ministério durante 3 anos, dos 30 aos 33, com o povo de Israel. Apesar de todos os sinais que ele fez, todas as coisas, as demonstrações que ele era o Messias que ele deu, não foi suficiente. Não deu fruto Israel, como figura aqui da figueira. Tem um capítulo que o Senhor vai buscar o fruto da figueira mesmo e não acha nenhum fruto. E ele amaldiçoa a figueira e ela seca. O vinhateiro aqui é figura do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sempre se apresenta como um servo. Tem a outra passagem nos evangelhos onde eles perguntam para o Senhor: onde queres que preparemos a Páscoa? O Senhor relata: ide à cidade e encontrareis um homem carregando um cântaro d'água. Então o Espírito Santo ele sempre assume essa forma, ele trabalha nos bastidores, sempre buscando a glória do Senhor, nunca dele. Então o vinhateiro aqui é uma figura do Espírito Santo. E no versículo 8, quem está falando aqui é o vinhateiro. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não der, pois mandarás a cortar. Desde Atos 2, os apóstolos, os discípulos estão dando um testemunho muito forte no poder do Espírito Santo para esse povo, o povo de Deus. 3.000 ali, quando Pedro fez o discurso dele, 3.000 se converteram, mas a massa do povo não se converteu. Eram alguns que eram convencidos pelo Espírito Santo. Mas agora chegou o final desse ano aqui. Estevão, cheio do Espírito Santo, como nós podemos ler no versículo 55. Mas ele estando cheio do Espírito Santo, versículo 55, Estevão, o Espírito Santo falando com essa nação através de Estevão. Tanto que não é à toa que é o maior capítulo de Atos, é esse. Um resumo muito perfeito de toda a trajetória deles, todos os exercícios, durante os seus exercícios com Deus. Deus falou com eles. Hebreus capítulo 1 nós vemos isso. Pelos profetas, no Velho Testamento. O Senhor Jesus falou com eles no seu ministério, que nem nós lemos agora lá em Lucas 13. Durante 3 anos, não achou fruto neles. E agora o Espírito Santo aqui, como vinhateiro lá, estercando e adubando mais um pouco durante 1 ano, que era figurativo ali, esse tempo aqui do capítulo 2 até o capítulo que nós estamos,
o Espírito Santo ainda fazendo as suas tentativas de convencer eles, sempre, a gente tem que frisar isso, era em amor. Deus nos busca sempre em amor. E eles vão rejeitar agora o Espírito Santo, representado na figura de Estevão. No versículo 51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. O homem não mudou. O homem natural ele segue, o homem religioso também, ele segue ainda assim duro, incircunciso de coração, duro de coração, não querendo dar ouvidos para o amor de Deus, as coisas que Deus faz para vir nos buscar. Ele vai falar agora aqui, ó. Vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós como vossos pais. Versículo 52. O qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram o que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora vós fostes traidores e homicida. Ele cita agora Jesus Cristo, Estevão cita Jesus Cristo, que foi o ponto máximo da rejeição humana. Deus entrou aqui, veio na criação e o homem rejeitou mais uma vez. O justo, a vinda do justo, o único justo, o único que era capaz de cumprir a lei, o único. Quando João Batista batizou ele, o céu se abriu e Deus falou: este é meu filho amado em quem eu me comprazo. O único que poderia agradar a Deus, a única pessoa que pode agradar a Deus, ele. Privilégio imenso que nós também temos agora, todos os que creem, que nele, através da sua obra, nós podemos agora nos achegar a Deus e ser agradáveis a Deus. Nós cantamos hoje um aroma agradável a Deus. Nós cantamos um hino que falava sobre o aroma que sobe a Deus. O que os nossos corações contemplam desse homem, o justo, homem Deus, isso sobe. Hoje é possível isso subir a Deus. As nossas orações são aceitas agora também em Cristo. Deus ouve e nos atende quando nós pedimos segundo a sua vontade. Só que o Espírito Santo agora vai, sua última tentativa, ele cita no 53 que vós que recebestes a lei por ordenança dos anjos e não aguardastes, tiveram várias oportunidades. Deus se revelou através da lei, se revelou através do Senhor Jesus e agora Espírito Santo. Para quem conhecia a lei, esse discurso aqui era o atestado de óbito, condenação. Era a hora para eles confessar. Senhor, sempre fomos rebeldes, sempre pecamos. Era a hora de confessar. Mas não foi o que aconteceu. Antes de entrar no 57, a gente pode observar, no 55 ali, mas ele estando cheio do Espírito Santo, a principal função do Espírito Santo em nós? Todo aquele que crê recebe o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Ele vai levar nossos pensamentos, os nossos corações, os nossos olhares a Cristo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu. O Espírito Santo ele tá fazendo nós levantar nossos olhares para as coisas que são de cima. O irmão orou hoje. As nossas bênçãos não são aqui. Nós temos que desfrutar dos nossos recursos aqui com entendimento. Com entendimento. E o Espírito Santo ele vai levar-nos a olhar para cima. Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Quando nós nos rendemos, quando a gente se rende ao amor de Deus, a gente entende que nós não merecíamos, que foi por graça, que foi por misericórdia. Quando a gente se entrega e para de lutar e de resistir, o Espírito Santo agora está com o terreno limpo para fazer a obra que é necessária. Fazer nós olhar para cima, olhar para o nosso Senhor Jesus. Então é bem interessante aqui nós observar Estevão. Lá no capítulo anterior, ele não tinha sido citado ainda. Ele foi comissionado como diácono para resolver as questões administrativas ali daqueles irmãos, as temporais, as que eram necessárias.
só que no corpo ele tinha um dom, dado pelo Espírito Santo, não por homens. E agora, num ministério que a gente pode dizer muito curto, ele começou a pregar e em seguida já vão matar ele aqui, nós podemos ver que ele estava pronto para ascender ao céu junto com o Senhor, né? Não faltava mais nada para ele. Na oração dele, que ele faz no final do capítulo, a gente pode ver que ele estava com o coração confortado, descansado, ele estava pronto, ele ia morrer, ele sabia muito bem o que ia acontecer, que ele estaria com o Senhor. 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos. Isso é comum. Pilatos perguntou para o Senhor Jesus o que é verdade, virou as costas e entrou para dentro. Não ficou. E quando as pessoas não saem da nossa presença, quando em relação à verdade, tapam os ouvidos. Isso é muito comum acontecer. Arremeteram unânimes contra ele, expulsando da cidade e o apedrejavam. Ele teve o privilégio de ser o primeiro mártir, Estevão, e como o Senhor Jesus foi levado fora da cidade, no lugar da caveira, e Estevão também foi levado fora da cidade para ser apedrejado. Muito interessante aqui no versículo 58, expulsando da cidade, o apedrejavam. O Espírito Santo fazendo a sua última tentativa e já dando agora entender, nesse mesmo versículo, os próximos passos que ele ia tomar. Saulo é mencionado no final do versículo aqui. E as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Agora, o Espírito Santo agora não ia mais agir somente nos judeus. O Espírito Santo vai pegar agora esse homem aqui, perseguidor da igreja, primeira vez que ele é mencionado na Bíblia, Saulo, e por esse homem agora vai levar essa mensagem de amor, o evangelho da salvação, a graça de Deus para todo o mundo gentil por esse homem aqui, Saulo. E ele é mencionado no mesmo capítulo, no final aqui desse capítulo, pelo próprio Espírito Santo. E apedrejavam a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu Espírito. 60. E pondo de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Será que o Senhor ouviu essa oração de Estevão? O Senhor ouviu essa oração de Estevão e respondeu muito rápido. No próximo capítulo 8, Saulo se declara mais ainda como perseguidor da igreja, e no capítulo 9, Deus vai chamar esse homem aqui. Então, Deus atendendo a oração de Estevão, que orou pelos seus algozes. Saulo estava lá, e a misericórdia e a graça de Deus já se manifesta em Saulo, no capítulo 9, que Deus vai chamar agora o perseguidor para ser mais uma pedra viva no corpo, que como Estevão aqui, ele tinha um dom, foi usado pelo Espírito Santo, agora também o apóstolo Paulo vai receber o dom de apóstolo, vai receber o seu ministério para levar esse evangelho. Agradecemos a Deus por ter ouvido essa oração de Estevão aqui, porque foi através de Saulo que nós podemos estar hoje aqui, lendo a palavra, através desse ministério que foi levado aos gentios, porque nós não éramos judeus. Nós podemos também ouvir esse evangelho de amor e sermos alcançados por essa graça. E Deus demonstrando todo o seu amor e misericórdia, apesar da rejeição do homem, apesar que o homem tapasse os ouvidos. A gente pode ver quando Paulo escreve que era o maior dos pecadores. A graça de Deus agindo na vida desse homem. Pela graça do Senhor, se nos permitir, nós vamos ver nos capítulos agora que vão seguir como que Deus fez esse trabalho, como o Espírito Santo trabalhou na vida de Paulo. Que, na verdade, o versículo acho que o irmão queria relatar era em Êxodo, após a entrega dos mandamentos, o povo pediu a Moisés, no versículo 18, então Êxodo 20, a gente pode passar primeiro, 20, 18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando.
E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe, e disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos. Não fale Deus conosco, para que não morramos. E Moisés disse ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Deuteronômio relata um pouco mais detalhado. Deuteronômio 5, versículo 22. Vai relatar novamente essa passagem aqui, com um pouco mais de detalhe. Então, fala assim, 5:22, Deuteronômio 5:22. Essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz nada acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra e a mim as deu. E sucedendo que, ouvindo a voz do meio das trevas e vendo o monte ardente em fogo, vos chegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciões, e dissestes: Eis aqui o Senhor nosso Deus, que nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria, se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz de Deus vivente falando no meio do povo, como a nós, e ficou vivo? Chega tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o faremos. Ouvindo, pois, do Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: Eu ouvi a voz das palavras deste povo, que te disseram, e em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, diz-lhes, tornai-vos às vossas tendas. Porém tu estás aqui comigo, para que eu a ti te diga todos os mandamentos, estatutos, juízos, que tu lhes has de ensinar, que cumpram na terra, que eu lhes darei para possuir. No versículo 28, Deus fala que eles falaram bem, porque ele era o pensamento de Deus falar através deles, com eles, através do seu Filho. A palavra é bendita, a palavra de Deus a palavra se confirma, ela mesma.